Vou tocar a campainha, posso entregar os documentos assim? Posso entregar os documentos assim? Estamos na Embaixada de Angola, onde vamos apresentar a fatura, a dívida que eles têm para com Portugal. Recentemente, o primeiro-ministro angolano disse que o atraso de desenvolvimento de Angola se devia ao colonialismo. É melhor separarmos-nos nos termos certos. Portanto, a nossa fatura da República Portuguesa para com a República Angolana são 500 mil milhões de euros por todas as infraestruturas, nomeadamente estradas, caminhos de ferro, escolas, hospitais, pontes, viadutos, tudo e mais alguma coisa construído pelos portugueses. E tenho aqui a lista, tenho aqui uma resma inteira com a lista de tudo o que nós construímos em Angola. Está aqui, ok? É só isto. É coisa pouca. É só isto que aqui está. Do posto de correio do Lubito, posto de correio de Cabinda, posto de correio de Malange, caminhos de ferro do Cuio, caminhos de ferro do Ambuim, caminho de ferro de Ambaca, caminho de ferro de Gunza. 2 hours later. A Fortaleza de São Pedro da Barra, Fortaleza de Massangano, o Forte de Cambembe, os hotéis Grande Hotel de Luanda, o Hotel Presidente, o Hotel Turismo, o Hotel da Uila, o Hotel Baleizão. Portanto, a dívida que eles têm a pagar corresponde a tudo isto. Vamos lá então apresentar a dívida e a fatura à ordem da República Portuguesa que Angola tem de pagar a Portugal. Aqui estamos em frente à Embaixada, vamos agora aqui apresentar a fatura, vou tocar à campainha, a ver se alguém atende. Boa tarde. Olha, eu queria falar com a senhora embaixadora, que é a Maria Ferreira, não é? Doutora Maria Ferreira. Posso entregar os documentos assim? Posso lhe entregar os documentos assim? Fique com os documentos, pronto. Vou deixar aqui então. Pronto, cá está. Desta forma, o presidente de Angola já não tem desculpas para continuar a roubar o seu povo e a colocar as culpas nos portugueses que criaram Angola. Esta fatura faz com que ninguém fique a dever nada a ninguém. Partilha o vídeo para acordar Portugal. Família, isso é uma autêntica falta de respeito, uma autêntica humilhação, ok? E esses jovens que aparentemente conhecem de política, porque eu acompanho os pronunciamentos de muitos deles, até conhecem de política, sabem muito bem que a relação entre Angola e Portugal não se faz entre povos. A relação entre Angola e Portugal é uma relação de governos ou uma relação de Estados. Logo, estes jovens deviam ir à Assembleia Portuguesa ou então ao Ministério das Relações Exteriores de Portugal manifestar para que o governo português possa passar um documento ou assinar um decreto para que Portugal assim possa exigir esses 500 mil milhões de dólares ou de euros a Angola pelas infraestruturas que Portugal deixou em Angola. Portanto, logo, essa é uma falta de respeito contundente, é uma humilhação e também demonstra claramente eles só fazem isso à Embaixada Angolana porque conhecem a pequenez da nossa economia. Se nós fôssemos uma superpotência, se fôssemos robustos, se fôssemos grandes, tenho dúvidas que esses jovens teriam a ousadia, a coragem de ir ao nosso consulado, à embaixada angolana e fazer esse teatro. Então tem uma falta de respeito, uma humilhação para os angolanos e para o governo angolano. Mas isso é muito sério também. Há também uma matéria muito séria. Não antes de lembrar para fazer like neste vídeo, para subscrever, para partilhar, para que este vídeo aqui seja entregue a muito mais angolanos e portugueses, para que todos nós possamos compreender qual é a profundidade, a seriedade deste problema. Estamos aqui a olhar para jovens de aparentemente 25 a 35 anos, logo é nossa faixa etária. Quer dizer que o problema criado e deixado pelos nossos pentavós, quintavós, foi agora herdado e vai continuar a ser debatido. Portanto, esse é um problema que não vai ser resolvido pelos mais velhos anti-independentistas, muito menos panafricanistas da era século XV ao século XIX, ao século XXI. Esse é agora debatido por nós, porque estamos aqui a olhar jovens portugueses de 25 a 35 anos a exigirem que Angola, depois da manhã Cabo Verde, depois da manhã Moçambique, depois da manhã Guiné-Bissau e Timor-Leste, possam devolver a Portugal uma certa quantia. Porque esse assunto é muito sério e é uma completa demonstração de falta de conhecimento da história e de sensibilidade para com a história. Todos os empreendimentos que ele citou aqui foram sim construídos por Portugal, mas quando e como? Estamos a olhar para os séculos XV até o século XIX. A cidade de Luanda foi fundada quando? Em 575. E o período em que o tráfico de escravo se intensificou. Ou seja, apesar de Portugal ter chegado a Angola nos anos 1482, 100 anos depois é que o tráfico de escravo se intensificou. E todos esses empreendimentos foram construídos na era colonial, na era de tráfico de escravo. Quer dizer que todos esses empreendimentos foram construídos pelos angolanos, sem salários, chucoteados, humilhados, violados,
mortos. E estamos a falar de uma era em que mais de 6 milhões de africanos, em particular angolanos, foram levados para outra parte do mundo. E nesses 6 milhões, dizem os historiadores, que 25% morreram durante o trajeto de doença, de fome, violações, maus tratos, chicoteadas. Os bens são de Portugal? São de Portugal. Sim, são de Portugal. Porque é que administrava Angola. Se eu é que administro uma região, um território, o que estou a construir aqui é meu. Isso é de Portugal. Agora, com que dinheiro eu construí isso? Com que força eu construí isso? Dinheiro angolano. Força angolana não paga. Portanto, deste dinheiro, vamos remover o número de mortes, vamos remover o número de mulheres violadas, vamos retirar o número de salários das pessoas que trabalham, que construíram aqueles empreendimentos, vamos devolver os recursos naturais que foram tirados daquela terra, vamos devolver a terra, o território, porque a casa foi construída em uma terra que não é minha. Por isso é que em 75 Portugal devolveu a terra aos angolanos, porque chegou a Angola, ocupou Angola, construiu empreendimentos, é um terreno que não era de Portugal. Então, aqui se removermos a terra, entregar aos angolanos, porque as terras não são dos portugueses, ok, o museu é meu, a fortaleza é minha, mas o terreno não é teu. Devolve o terreno, está entregue. Agora, quem construiu foram as forças escravizadas, sem salário, mortas, humilhadas. Ok, agora devolve o salário daquelas pessoas, devolve a dignidade daquelas pessoas, devolve a língua daquelas pessoas, devolve a cultura daquelas pessoas, devolve a religião daquelas pessoas. Nesse cheque, vamos removendo. Vamos ver se o saldo vai ser positivo ou negativo. O saldo vai ser mais que negativo. Mais que negativo, se isso aqui existe. Okay? Para além de ser o saldo mais do que negativo, para dizer que Portugal deve muito mais a Angola do que Angola a Portugal, porque esses empreendimentos foram construídos, repito, em terra angolana, por isso é que houve independência, com força dos angolanos, falta pagar salário, com humilhações, falta pagar não são subsídios, são, como que chama, quando você, juristas, ajudem-me aqui a pensar na palavra certa, indemnização, nem indemnização, portanto, sim, indemnização, falta indemnizar, né, os danos psicológicos, os danos culturais, os danos morais, as famílias que perderam os pais foram levadas, falta devolver aqui tudo que foi claramente roubado e arrancado, os recursos naturais que foram tirados, devolver-os também, tudo retirado desse cheque aqui, se vai faltar vai restar algum dinheiro. Mais do que tudo isso aqui, porque a senhora aqui demonstra claramente, não leram história antes de gravar esta brincadeira, uma falta de sensibilidade. A relação entre Portugal e Angola, apesar de se fazer entre governos, entre nações, entre governos e estados, hoje é uma relação também de família. Há angolanos que fizeram famílias em Portugal, há portugueses que fizeram família em Angola. Essa é uma história tão sensível, tão dolorosa, que não se pode brincar com ela. Este é o momento em que nós, a geração fresca, e que até lemos bastante, entendemos bastante, mais do que alimentar esses discursos ali, que até às vezes, claro, vêm de um outro chefe de Estado, vêm de outro chefe de Estado dizer, devolvam, vem de outros governantes, nós que lemos bastante, entendemos a história, e precisamos alimentar aqui o sentimento de que precisamos resolver esse problema. Como se resolve isso? Ler a história, entender a história. Ok? O pedido de desculpas que Angola precisa, ainda precisa, em função dos danos causados pela colonização, porque todos esses empreendimentos foram construídos com sangue, com humilhação, com desprezo das famílias angolanas e africanas em seu todo. Agora, como é que Portugal vai devolver esses danos psicológicos, danos morais, as forças dessas pessoas? Ok? Angola não tem como, desculpa, passar um cheque para Portugal, porque as vidas dos angolanos que foram espizinhadas, humilhadas durante mais de 250 anos, falamos aqui em 75 a 1836, quando Portugal decretou o fim da escravatura, aliás, vamos acrescentar que mais de 30 anos, né? Portugal decretou o fim da escravatura em 1836, mas fala-se aqui, segundo historiadores, que só depois de 30 anos, 1860, é que a escravatura terminou. Só que, dizem os historiadores, que em 1860 a escravatura terminou, mas mudou de nome, porque o mesmo modus operandi de Portugal continuava, até 75, quando Angola construiu a independência. Estamos aqui a falar mesmo de 300 anos de massacre. Por isso é que aqueles que dizem assim que na era colonial estávamos bem, estes mesmo são pessoas que desconhecem a história. Porque estávamos bem por quê? Com o quê? Havia indústria? Havia. Mas de quem? Para quem? Quem ali trabalhava? Quanto é que ganhava? Eram indústrias que produziam muita coisa assim em Angola, mas que tudo era exportado para fora. Aquelas infraestruturas foram construídas para servir claramente Portugal.
E foram construídas com forças baratas, escravizadas, sem salário, sem alimentação, sem dignidade. Aliás, comíamos sim, mas para termos força para trabalhar. Por isso é que surgiu ali o arroz com feijão, surgiu ali a feijoada, surgiu ali a cachupa. São restos de comida que a gente misturava para poder comer e assim continuar a trabalhar. Não dão para comer, para continuar a trabalhar. Okay? Então a ignorância é perigosa e fica muito mais perigosa quando acrescentada a insensibilidade. Precisamos aqui cultivar a sensibilidade entre nós. A história foi sangrenta, não foi amigável, foi desumana. Precisamos aqui reconhecer que alguém precisa sim pedir desculpas aos danos. A Angola está 500 anos atrasados em relação a Portugal, porque durante esses 500 anos, enquanto Angola estava a ser explorada e a lutar contra a escravatura, Portugal estava a avançar. Esse atraso, fruto de 1884, quando nos dividiram, fruto das escravaturas, fruto da colonização, fruto do neocolonialismo, alguém tem que pedir desculpa. Por exemplo, pelo qual países mais evoluídos começaram a devolver alguns bens às anteriores colónias, e Portugal precisa evoluir para essa sensibilidade e para esse conhecimento da história, porque isso aqui não nos acrescenta nada, só nos divide cada vez mais. Essa história aqui só nos divide. Nós precisamos evoluir para essa sensibilização. Desde os discursos dos nossos chefes de Estado, devem ser voltados mais para nós, vamos mudar o rumo da nossa história, desde a juventude que agora herdou essa história mal contada, mal escrita, que também quer alimentar esse ódio entre os povos. Para terminar, a relação entre Angola e Portugal é feita entre governos ou entre Estados. Angolanos que estão insatisfeitos com Portugal devem ir ao Parlamento angolano e lá fazer manifestações ou ao Ministério dos Negócios Exteriores, e os portugueses descontentes com Angola devem ir ao Parlamento português e ao Ministério das Relações Exteriores ali exigir que o governo português faça um documento, ou então o governo angolano faça um documento, e assim claramente se cobra esses factos que nada nos vão acrescentar. O que vai nos acrescentar é nós sermos solidários com a nossa boa história, pedir desculpas, reconhecer que de facto vocês estão atrasados porque nós também contribuímos, e claramente assim dermos um passo para a nova história. Estamos juntos. Qual a sua opinião dessa matéria? Escreva e até já.